Eu aprendi cedo que amor não era algo garantido. Na minha casa, ele não chegava com abraços, nem com palavras doces. Chegava, quando chegava, em forma de silêncio. Desde pequena, eu sentia que havia algo errado comigo. Não porque alguém dissesse diretamente, mas porque eu nunca era escolhida. Nunca era a prioridade. Nunca era suficiente. Minha mãe tinha um jeito distante de me olhar, como se eu fosse um erro que ela tentou corrigir com o tempo, mas nunca conseguiu. Meu pai, meu pai sempre esteve presente fisicamente, mas emocionalmente parecia morar em outro lugar. Eu cresci tentando ser invisível para não incomodar. Achava que, se ocupasse menos espaço, talvez sobrasse um pouco de carinho para mim. Mas a verdade é que o vazio não diminui quando a gente se encolhe. Lembro de observar outras crianças sendo chamadas pelo nome com alegria. Lembro de desejar que alguém me chamasse assim também, não por obrigação, mas por vontade. Na escola, eu era a aluna comportada. Em casa, a filha esquecida. Nunca dava trabalho. Nunca pedia nada. Achava que isso era maturidade, mas era apenas sobrevivência. Houve um dia em que perguntei à minha mãe se ela me amava. Ela respondeu com um claro rápido demais, sem olhar nos meus olhos. Naquele momento, entendi que algumas respostas existem só para encerrar perguntas. Passei a vida inteira tentando merecer algo que deveria ter sido dado gratuitamente. E, mesmo sem perceber, fui construindo dentro de mim a certeza mais perigosa de todas. A de que eu não era digna de amor. Mas eu ainda não sabia que o amor que me faltava ali estava me esperando em um lugar completamente inesperado. Durante muitos anos, eu acreditei que o problema era esforço insuficiente. Que, se eu tentasse mais um pouco, se eu fosse melhor, mais obediente, mais útil, talvez alguém finalmente me escolhesse. Passei a antecipar vontades. Arrumava a casa sem pedir. Cedia meus sonhos para não causar conflitos. Engolia palavras para não criar desconforto. Tudo para caber num lugar que nunca foi feito para mim. Eu observava minha mãe cuidar dos outros com um zelo que comigo parecia sempre faltar. Pequenos gestos que, para qualquer um, passariam despercebidos, mas que em mim deixavam marcas profundas. Um elogio dado a alguém que não era eu. Um abraço oferecido com naturalidade, mas nunca para mim. Meu pai dizia que eu era forte. Que eu não precisava de tanta atenção. Aquilo soava como elogio, mas, no fundo, era apenas outra forma de me deixar sozinha. Na adolescência, comecei a buscar fora aquilo que nunca encontrei em casa. Amigos, professores, qualquer pessoa que me olhasse com um pouco mais de cuidado. Eu me agarrava a migalhas emocionais como se fossem banquetes. Houve relações que me feriram profundamente. Pessoas que perceberam minha carência e se aproveitaram dela. Eu aceitava menos do que merecia porque, no fundo, acreditava que não tinha direito a mais. Cada rejeição reforçava a mesma ideia. É isso que você merece. À noite, deitada no quarto escuro, eu me perguntava o que havia de errado comigo. Por que eu não era suficiente nem para quem deveria me amar sem condições? E, ainda assim, eu continuava tentando. Porque desistir parecia mais assustador do que continuar se machucando. Eu ainda não sabia que tentar ser escolhida por quem não sabe amar é uma batalha que nunca se vence. Chega um momento em que a gente cansa de tentar ser forte. O meu chegou silencioso, numa tarde comum, sem grandes acontecimentos. Foi exatamente isso que doeu mais, nada aconteceu, e eu simplesmente não aguentei mais. Eu estava sentada no meu quarto, olhando para as paredes que conheciam todos os meus segredos, quando percebi que não lembrava da última vez que alguém tinha perguntado como eu realmente estava. Não por educação. Por interesse. Senti um vazio tão grande que parecia físico. Um peso no peito, uma falta de ar que não vinha do corpo, mas da alma. Pela primeira vez, pensei que talvez o problema não fosse eu tentar demais, mas ninguém querer ficar. Chorei como nunca tinha chorado antes. Não foi bonito, nem contido.
Foi um choro antigo, acumulado, cheio de perguntas sem resposta. Chorei pela criança que fui. Pela adolescente que implorou por atenção. Pela adulta que continuava se diminuindo para caber. Naquele dia, algo dentro de mim se quebrou. Não de forma dramática, mas de forma definitiva. Eu parei de esperar. Parei de pedir. Parei de acreditar que alguém viria me salvar. E isso, ao mesmo tempo que doeu, trouxe uma estranha sensação de clareza. Percebi que eu estava sozinha. Mas, pela primeira vez, vi isso com honestidade. Passei a evitar a casa. Caminhava sem destino, sentava em bancos de praça, observava pessoas que riam, se abraçavam, se escolhiam. Eu me perguntava se algum dia aquilo seria possível para mim. Foi em um desses dias, quando eu já não esperava mais nada, que o inesperado começou a se aproximar. Eu ainda não sabia. Mas o amor que eu procurava desesperadamente não viria de quem me rejeitou. Viria de onde eu jamais imaginei. Foi em um lugar comum. Sem anúncios. Sem promessas. Eu estava sentada em uma pequena praça do bairro, daquelas que quase ninguém percebe. Bancos antigos, árvores grandes, crianças correndo ao longe. Eu ia ali para não voltar para casa tão cedo. Foi quando ela se sentou ao meu lado. Uma senhora simples, mãos marcadas pelo tempo, olhar atento e calmo. Ela não perguntou meu nome. Não perguntou o motivo da minha tristeza. Apenas comentou sobre o tempo, como se aquele fosse o assunto mais importante do mundo. Eu respondi com um aceno tímido. Estava acostumada a não falar muito do que sentia. Ela voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo banco. Às vezes conversava. Às vezes ficávamos em silêncio. E, curiosamente, aquele silêncio não machucava. Um dia, ela me ofereceu um pedaço de bolo que havia feito. Disse que gostava de dividir o que tinha. Aquilo me desarmou. Ninguém nunca tinha dividido nada comigo sem esperar algo em troca. Com o tempo, comecei a falar. Não tudo. Não de uma vez. Pequenas frases. Lembranças soltas. Ela ouvia como se cada palavra fosse importante. Você não precisa provar nada para merecer carinho, ela disse certa vez, olhando direto nos meus olhos. Aquilo me atingiu de um jeito profundo. Era simples. Mas era tudo o que eu nunca tinha ouvido. Percebi, então, que o amor não fazia barulho. Ele sentava ao seu lado. Esperava. Escutava. Ficava. E, pela primeira vez na vida, eu não me sentia rejeitada. Com o passar das semanas, percebi algo que nunca tinha vivido antes: eu era esperada. Se eu não aparecia na praça, ela perguntava por mim no dia seguinte. Se eu chegava atrasada, ela sorria aliviada. Pequenos gestos, mas para mim, imensos. Ela começou a contar histórias da própria vida. Falou de perdas, de erros, de saudades. Falou de um filho que havia partido cedo demais e de como aprenderá a amar de outras formas para continuar viva. Eu entendi, então, que ela não me via como um peso. Ela me via como companhia. Um dia, criei coragem e perguntei por que ela sempre se sentava ao meu lado. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: porque você precisa ser escolhida. E eu escolhi você. Naquele momento, algo dentro de mim se reorganizou. Não foi o fim da dor. Mas foi o fim da solidão. Eu percebi que família nem sempre nasce do sangue. Às vezes, nasce do encontro entre duas almas feridas que decidem cuidar uma da outra. Aprendi com ela que rejeição não define valor. Que amor verdadeiro não exige desempenho. Que ser vista é um direito, não uma recompensa. Hoje, quando penso na menina que tentou tanto ser amada, eu gostaria de abraçá-la e dizer que tudo iria mudar. Porque mudou. O amor que eu procurei a vida inteira me encontrou quando eu já não esperava. E, dessa vez, ele ficou.